Será que os dons espirituais cessaram? Aqueles dons que vemos na Bíblia, principalmente em Atos, como por exemplo o dom de línguas, o dom de profecias e outros. Será que esses dons cessaram? Essa pergunta vamos tentar responder neste vídeo. Olá, eu sou Elon Marques e convido você a deixar seu like e se inscrever no canal. Todos os domingos, a partir das 6 horas da tarde, temos vídeo novo aqui neste canal, onde falo de Bíblia, teologia ou algo relacionado. Vamos lá para o assunto de hoje. Atualmente temos praticamente 3 visões sobre os dons. A primeira é que eles continuam, ou seja, da mesma maneira que os primeiros séculos muitos cristãos eram capacitados com dons espirituais, seja o dom de línguas, profecias, curas, etc., da mesma maneira os cristãos atuais podem ser capacitados pelo Espírito Santo e receber esses dons. Essa visão é conhecida como continuismo pleno. A segunda visão defende que esses dons continuam para além do período inicial da igreja. Um cristão atual, se for da vontade do Espírito Santo, pode ser capacitado com algum dom. Porém, a segunda visão defende que esses dons diminuíram. Diminuíram porque deveriam diminuir, pois os dons deveriam se manifestar mais poderosamente em Jesus e nos apóstolos, já que eles eram um fundamento da igreja. Naturalmente, os dons se manifestariam mais fortemente neles. Essa visão é chamada de várias maneiras: cessacionismo moderado, continuismo moderado, aberto porém cauteloso, etc. A terceira visão defende que os dons espirituais ficaram restritos ao primeiro século da igreja. Para essa visão, os dons tinham a missão de servir como confirmação da mensagem da igreja enquanto ela estava sendo fundada. Depois de estabelecida, os dons cessaram. Essa visão é conhecida como cessacionismo, a ideia da cessação dos dons. Qualquer outra visão que exista é derivada de alguma dessas visões que expressei acima. Neste vídeo, meu objetivo é argumentar biblicamente a favor das duas primeiras visões, que são as visões que defendem a continuidade dos dons. Será que os dons continuam da mesma forma que acontecia com os apóstolos e a igreja do primeiro século? Talvez sim ou talvez não. Será que eles continuam, porém diminuem, pois os apóstolos eram, de certa forma, superiores a nós por serem o fundamento da igreja? Talvez sim, talvez não. Porém, me parece muito difícil acreditar na cessação dos dons à luz das escrituras sagradas. Então a posição mais bíblica, em minha opinião, está em algum lugar entre as duas primeiras posições. Vamos para o primeiro texto bíblico que gostaria de trazer aqui. Atos capítulo 2, verso 14 a 21. No capítulo 2 de Atos, vários discípulos estavam reunidos em Jerusalém na época de uma festa judaica conhecida como Pentecostes. Neste dia, o Espírito Santo, o Consolador prometido por Jesus aos discípulos e à sua igreja, desceu sobre todos os que estavam ali. Todos eles, como diz o texto, falavam em outras línguas. Por ser o dia da festa de Pentecostes, judeus de várias regiões estavam reunidos ali para festejar. Vários desses judeus viram os discípulos falando em outras línguas e muitos deles se maravilharam e se admiraram com aquilo. Como pessoas simples da Galileia, um lugar marginal de Israel, estavam falando em outras línguas. Pedro se levantou e pregou o seu sermão. Nele, Pedro afirma que tudo aquilo que estava acontecendo ali era o cumprimento da profecia de Joel sobre o derramamento do Espírito Santo sobre o seu povo. E é no verso 17 até o verso 20 do capítulo 2 de Atos que está o que nos interessa. Pedro, citando a profecia de Joel, diz assim: "Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os seus jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o glorioso dia do Senhor." O que Pedro, citando o profeta Joel, está dizendo aqui? Ele está fazendo uma relação escatológica entre a descida do Espírito Santo e seus sinais, como as profecias dos filhos, as visões dos jovens e os sonhos dos velhos, com a vinda de Cristo. Então a descida do Espírito Santo e os dons eram esperados que se manifestasse até o glorioso dia do Senhor. É isso que Pedro está dando a entender nesses textos. Os sinais atrelados à descida do Espírito Santo, como velhos tendo sonhos, jovens tendo visões e profetizando, acontecerão até o dia do Senhor. Se o dia do Senhor não chegou, então ainda vale para os nossos dias. Essa correlação entre a descida do Espírito Santo e seus dons com a volta de Cristo não aparece apenas em Atos 2. Ela aparece em alguns outros textos da Bíblia, como por exemplo, 1 Coríntios capítulo 1, verso 4 ao 8. O apóstolo Paulo escreve sua primeira carta à igreja de Corinto, e logo no início da carta, Paulo expressa sua gratidão a Deus por ter abençoado a igreja de Corinto.
A igreja de Corinto foi enriquecida em tudo, como diz o apóstolo Paulo, inclusive em dons espirituais. Na igreja de Corinto não faltava nenhum dom, pois o testemunho de Cristo foi confirmado entre eles. E a partir do verso 7, Paulo declara o seguinte: de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. E o que Paulo está fazendo aqui? Ele está criando uma relação escatológica entre a manifestação dos dons que acontecia na igreja de Corinto e a volta de Jesus, semelhante de Pedro em Atos 2. Os coríntios iriam continuar a manifestar os dons espirituais enquanto esperam Jesus Cristo se revelar. Nenhum dom lhes falta até a chegada do dia do Senhor. O dia do Senhor não chegou, então os dons continuam a se manifestar. O próximo texto que vamos falar é 1 Coríntios capítulo 13, verso 8 até o 13. Esse texto está inserido dentro de um conjunto maior que começa no capítulo 12 e vai até o 14. Paulo, nesses textos, está explicando à igreja de Corinto o objetivo dos dons espirituais: usá-los para o bem coletivo, ou seja, usar os dons por edificação da igreja, e não por egoísmo e nem por orgulho, pois acima de qualquer dom existe um dom superior, e esse dom é o amor. Paulo, então, falando sobre a superioridade do amor, diz assim: o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Quando eu era menino, falava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente da mesma forma que sou plenamente conhecido. Assim permanecem esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Neste texto, o apóstolo Paulo marca o momento em que as línguas, as profecias e os dons cessarão, o dia em que vier o que é perfeito. Porque os dons espirituais são apenas uma maneira imperfeita e incompleta de contemplar o que é perfeito, assim como por um reflexo no espelho dos tempos de Paulo, onde as pessoas viam apenas um reflexo apagado. Porém, virá o tempo em que contemplaremos e conheceremos aquilo que é perfeito, e por isso não precisaremos mais dos dons. Assim como um menino cresce e se torna homem, deixa as coisas de menino. A pergunta que fica aqui é: o que é o perfeito que o apóstolo Paulo fala que cessará os dons? É improvável que o perfeito neste texto seja outra coisa além da vinda de Cristo e da eternidade. Essa visão se reforça com o fato de que o amor é superior à fé e à esperança, como vemos no verso 13. Pois, com a vinda de Cristo, não precisaremos mais da fé, pois veremos Cristo face a face. Não precisaremos também da esperança, pois ela já estará consumada com a vinda de Cristo. O único que permanece pela eternidade é o amor. O que todos esses textos têm em comum? Todos eles fazem uma ligação escatológica entre a manifestação do Espírito Santo e os dons, com a vinda de Cristo. Se Cristo ainda não veio, me parece improvável que os dons cessaram. Dito todas essas coisas, os dons continuam plenamente ou continuam de maneira menos intensa, porém cessar por completo, não.